Eu vou ler um versículo primeiro, depois a gente ora. Vou estar lendo lá em Marcos 8, 23, 25. Ai, viu, pastor Vilela agora? Ai, meu Senhor Jesus. Todos, né? Todos os pastores estão aqui essa noite. Vai me deixar um pouco mais nervosa. Mas vamos lá. Marcos 8, 23 diz assim: Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Vou estar orando. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui, Pai, compartilhando da sua palavra, que o Senhor me use, Pai, como um canal de bênção, que eu venha ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Que eu venha falar as palavras que o Senhor quer e não a que eu quero, Senhor. Que esse povo pode sair daqui, Senhor, da mesma maneira que o Senhor abriu meus olhos, que todos que estão aqui também, Senhor, possam ser ministrados e com os seus olhos abertos, assim como o Senhor tem feito na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Às vezes fica assim meio confuso, né? Porque aqui fala eu vejo Jesus e o tema da minha ministração é de olhos abertos. Nós só vamos ver Jesus e o agir de Deus se nós estivermos com os nossos olhos abertos e o nosso coração aberto. Senão nós não é impossível estar vendo. No ano de 2019, a minha irmã ela tinha um sonho. O sonho dela era viajar em família para um lugar e ficar num hotel bom. Ela tinha feito toda uma programação e quando ela falou comigo, eu falei para ela, não dá para eu ir porque tem a loja, é difícil de fechar, tem uns clientes fixos, então fica bem complicado. Mas depois Deus tocou no meu coração e eu acabei indo. E aí nós fomos, a gente também não foi assim preparado, não estávamos preparados para estar indo para essa viagem, tanto que a gente foi num Uno, com 5 pessoas mais mala. Então, vocês imaginam como que nós fomos. Né? Até ciclista passava a gente, o carro não andava. E era assim, tanto que... Mas aí, até na hora de ir, foi uma beleza. Nós fomos, fizemos tudo que nós tínhamos que fazer, nós fomos para um parque lá, que era o desejo dela, de estar indo. A gente foi para o Beto Carreiro. E como nós não tínhamos programado essa viagem, o que a gente fez? Ficamos 3 dias lá e, no último dia, a gente resolveu ir para o Beto Carreiro. Brincamos o dia inteiro e, depois, à noite, ia viajar, voltar, para 7 horas da manhã chegar e trabalhar. 24 horas sem dormir. Mas falei, tá bom, então vamos lá. Mas aí, na hora de ir, foi tudo uma beleza. Na hora de vir, a gente pegou à noite, muita chuva, e aí todo mundo começou a reclamar. Reclamar que o carro estava apertado, que não estava dando para dormir, todo mundo estava assim, não estava confortável. Aí o André parou num posto de gasolina, tentou até tirar o encosto, porque ficava falando que a cabeça ficava mexendo para lá e para cá, e não ficava dormindo, não sei o quê. Ele parou num posto de gasolina e simplesmente falou não vou mais levar o carro. Eu falei, como não vai mais levar o carro? Não vou, se você quiser, você dirige. E ele sabe que eu gosto de dirigir à noite em rodovia, mas eu vi. E vinha aquela chuva tremenda, eu não sei nem, na verdade, como eu cheguei aqui, porque eu não estava vendo nada. Aí, quando foi no ano de 2020, em janeiro, o Lu ele deu um rascunho para nós nos programarmos o ano inteiro. E aí eu peguei e falei, vou me programar, porque eu quero fazer uma viagem decente dessa vez. E comecei a programar, só que em todas as áreas da minha vida me programei. Mas na área financeira mais ainda. Eu coloquei uma meta.
E a meta que eu tinha colocado, antes de eu colocar essa meta, eu já tinha conversado, fui uma vez na casa do pastor Eduardo, conversar com ele a respeito de finanças e de investimento e tal. E aí eu lembro que eu falei para ele, falei, pastor, eu quero guardar X valor, e ele falou, é um valor bem alto, vocês têm outros compromissos, vai dar conta? E eu falei, não, vai sim, o senhor não crê em Deus? Ainda usei assim, né? Porque eu creio. E aí eu coloquei, estabeleci... Oi? Não, mas não foi nesse sentido, porque o valor realmente que eu queria guardar era um valor bem significativo. E aí foi assim que eu fiz. Em janeiro, comecei a guardar o dinheiro. Fevereiro, março, abril. Eu não tenho do que reclamar, que, graças a Deus, a minha área, ela foi uma área que não foi afetada pela pandemia, foi uma área no qual a gente mais trabalhou. E até o 5º mês eu consegui guardar o valor. Quando chegou no 6º mês, o André ficou com um serviço escasso. Não estava entrando mais da parte do André, então teria que ajudar ele muito mais. Só que aí eu não conseguia mais guardar o dinheiro. E aí aquilo lá foi me corroendo. Então, o mês que vem eu vou trabalhar mais para poder guardar o que eu não consegui guardar mais aquele mês que eu tinha que guardar. Só que aí a situação foi ficando mais complicada. E, para ajudar ainda, o André foi trabalhar junto comigo, me ajudar lá na loja, e aí começou a ter conflitos, porque a gente não tinha, mas começou a trabalhar junto 24 horas, o negócio começou a ficar diferente. Aí, e ele ficava falando, eu faço para te ajudar. E eu falava, mas tem que fazer mesmo, você tem que fazer com excelência, porque o negócio é nosso. Eu ficava cobrando, e aí depois, até que um dia, usou a Michele para falar, numa célula, através da Michele, falou que ele fazia para me ajudar, mas que não era uma obrigação. Ele estava fazendo para suprir as nossas necessidades. E aí aquilo me deu um estralo. Eu falei, nossa, foi meio que um tapa, né? Porque eu queria que ele fizesse com excelência, igual ele fazia o serviço dele. Não que ele não fizesse, ele fazia, mas eu colocava um negócio no lugar e ele lá arrumava. Igual ele arruma no serviço dele, e aquilo me irritava. Aí começou um conflito, tal, e aí o dinheiro também não entrava, aquela quantidade que eu gostaria de estar guardando, não estava entrando. E aí começou aquele conflito na minha cabeça. Eu comecei a me sentir fracassada. Falei, eu sou fracassada, não consigo. E aí veio aquele baque, né, que, chegando no final do ano, eu tinha estabelecido de chegar no final do ano e eu tiver um valor guardado, X valor, e eu estava já praticamente em setembro e só tinha conseguido guardar metade do valor que eu tinha estabelecido. E aí veio aquele sentimento que eu pensei, graças a Deus, eu pensei que eu estava entrando numa depressão. Porque eu entrava lá no PET, só me dava vontade de chorar. Porque eu tentava trabalhar, fazia com o meu melhor e não ia. O negócio não ia. E aí, para ajudar ainda, eu não queria falar para o André, que estava daquele jeito, o meu sentimento, e aí a primeira coisa que começa a vir eu não vou para a igreja não, porque o negócio está dando tudo errado, eu pensei e tal. A gente fica querendo, vem esse sentimento. E aí eu não estava sempre ao lado do André. Muitas das coisas ele começou a fazer sozinho, mas aí nisso tudo, ele falou assim para mim, eu vou comprar um carro. Quando ele falou isso, aí o negócio já não estava muito bom, o negócio foi ficando pior. E aí eu falei assim, André, que comprar carro? Você está ficando louco? Nós estamos numa pandemia, você está querendo comprar carro, com tanta gente desempregada, você tem que trabalhar para juntar dinheiro, porque nós não sabemos como é que vai ser. Tudo querendo fechar novamente, e você está querendo comprar um carro? E aí ele falou assim, já que você não gosta de carro... Eu ainda falei para ele, nem de carro eu gosto. Porque eu não gosto mesmo, não é uma coisa assim. Porque se falasse uma tesoura, algo de cachorro, eu até deixo. Mas carro, para mim, abominava. Não, carro não nos leva para qualquer lugar, não levou. A gente não foi com conforto, mas nós fomos fazer uma viagem. E nós já tínhamos programado também de fazer uma viagem no final do ano. E ainda para não bastar, ele queria um carro com turbo. Gente, aquilo para mim foi o fim. Eu falei, você está andando muito, André, você é líder de adolescente, está agindo como adolescente, eu vou falar com o pastor. Eu vou falar com o pastor porque tá difícil o negócio. Você quer um carro, já passou, você já tem... desculpa, vou falar a idade, 40 anos, você está querendo um carro com turbo?
Aí ele falou, mas você falou para mim que não gosta de carro, então para mim qualquer carro que eu comprar, beleza, né? Aí eu falei que eu ia falar com o pastor, mas meio que para intimidar, porque eu não ia falar com o pastor mesmo. Foi mesmo que, tipo, para falar com o pastor, para o pastor, tipo, dar um, assim, para ele, mas aí ele falou, vai lá mesmo, fala com o pastor, pode ir lá falar. E eu não esperava essa resposta. Mas aí eu não vim falar com o pastor, porque eu fiquei pensando, nossa, tanto problema, estava naquele tempo de fechar isso daí, gente, foi o ano passado. Lá para setembro, mais ou menos, isso. Também não sou muito boa de data, mas foi mais ou menos isso. Eu falei, não acredito que ele não vai... E ele começou a procurar carro no celular. Toda hora que eu via ele estava lá no celular, procurando carro. Quando não era no celular, é um programa de TV que só tem carro. Conserta carro, quebra carro, que não sei o que de carro. E aqui, toda hora que eu passava, eu via aquilo. Parece que aquilo lá ficava mais marcado ainda. Aí, aquilo já foi me irritando. Eu lembro que eu publiquei... Eu não sou de fazer isso, mas eu coloquei algo no status do meu WhatsApp, e era um domingo à tarde, logo depois do almoço. Quem que me chamou? A pastora Adria. Eu falei, Jesus, o que essa mulher quer? Ela deveria estar dormindo, porque é num domingo à tarde, ela já daqui a pouco tem que ir para o culto. E aí ela só falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, aí eu comecei a falar, né? Pastora, não está muito bem, não, porque o André quer comprar um carro, não sei se você se lembra disso. O André está querendo comprar um carro e está nessa situação, tal. A gente já conversou, mas não tem nada que faça que ele tire isso da cabeça. Aí ela falou assim, não, mas vocês têm que conversar, vocês têm que alinhar, porque Deus tem que estar é um sonho dele e tal, mas Deus tem que estar alinhado. Senão não vai dar certo. Aí eu falei, a gente já conversou, mas não está dando certo, eu não sei o que eu faço. E aquele sentimento que eu pensei que eu estava, graças a Deus, não entrei em uma depressão. Mas aí, o que ele fez? Eu não vim falar com o pastor, ele levou o pastor até lá. Ele usou uma estratégia de marcar uma reunião do Wake lá em casa. E o pastor Eduardo foi um pouco mais... E ele convidou o pastor Eduardo, e o pastor Eduardo foi mais cedo para conversar comigo. Falei, mas não tem nada para falar com ele, não. Aí ele falou, não, você não queria falar com ele? Aí eu falei, tá bom, já que ele está aqui. Quando eu vi o pastor Eduardo, logo eu comecei a chorar. E eu falei para ele, pastor, eu acho que eu estou entrando numa depressão, o André está querendo comprar o carro, e se não bastasse, era um carro com turbo, e não sei o quê. E eu falei tudo. Eu lembro que eu falei, acho que tudo que estava no meu coração, e ele só ouvindo. Aí eu falei para ele também do propósito, do valor que eu estava querendo guardar, e ele falou, realmente, é um valor bem significativo, é um valor alto, mas graças a Deus que vocês ainda estão conseguindo guardar, porque tem muita gente desempregada e não conseguiu guardar dinheiro. Tem muita gente que perdeu o seu emprego e vocês não podem... E ele me fez, naquele dia, ele me fez lembrar que há 4 anos atrás, a gente estava passando por uma crise financeira. E ele falou assim para mim, eu me lembro as palavras que ele falou assim, quando vocês estavam passando pela crise financeira, vocês estavam mais unidos. E hoje vocês estão numa condições melhor, vocês estão desunidos, não está batendo, né, as informações, as coisas, os planos, os projetos de vocês. Mas eu vou orar porque é um espírito de... Ele falou que era um espírito de divisão e de confusão. Aí ele orou tudo. E depois daquele dia eu comecei a melhorar. Às vezes vinha uma queda assim, tal, mas graças a Deus que Deus usou o pastor para trazer as palavras sábias. Naquele momento, tudo que ele falou, eu precisava realmente ouvir. E depois daquilo lá, Deus começou a tocar o meu coração que a gente realmente precisava trocar de carro, mas eu não queria falar para ele. Falar, não, será? Acho que essa voz aí não é voz de Deus, não. E aí, como a gente já estava marcado para fazer uma viagem em dezembro, a gente alugou um carro. E aí a gente alugou um carro bem confortável para que a família toda, inclusive meus cachorros, que eu queria levar. E nessa viagem a gente tivemos a oportunidade de estar com a Neide e com o Ney. Lá foi uma viagem, assim, um tempo maravilhoso, que nós passamos lá 7 dias. E foi a primeira e a última viagem do Ney. E depois de tudo isso... desculpa, Neide, eu falei que eu não ia me emocionar. Mas depois de tudo isso, Deus começou a falar fortemente ao meu coração. É tempo de vocês comprar algo melhor, que eu quero dar algo melhor, mas eu ainda estava em dúvida. E aí eu fui conversar com o pastor Vilela, a gente foi na casa do pastor Vilela.
E aí o pastor, ele nos orientou, ele falou, se você tiver condições de comprar, realmente vocês precisam de um carro, mas vê se vocês têm realmente condições para não entrar em dívida, tal. Aí eu falei, então, pastor, o André tem esse desejo de comprar um carro, mas ele ainda não é o carro do sonho dele, porque o carro do sonho dele não dá para a gente comprar agora. E aí ele começou a me levar. E aí eu lembro de uma palavra que a pastora Sandra falou assim, às vezes, para a gente conquistar o nosso sonho, a gente tem que dar passos, um passo de cada vez. Não significa que a gente vai ter um sonho e o sonho já vai vir exatamente daquela forma que a gente quer. Porque muitas vezes o sonho, nosso sonho não é os sonhos de Deus. E aí a gente acaba dando um passo maior que a perna, acaba se endividando, tal. E aí eu fiquei, ai, meu Deus, eu não queria ouvir isso, o pastor falou isso. E a pastora também falou, eu não queria ouvir isso, mas amém. Já que eu ouvi, então vamos atrás. Aí começamos a procurar. O André me levou em algumas concessionárias e eu entrava em tudo quanto era carro. E os carros que eu gostava, o André falou, não, esse daí não. Aí eu falei, não, André, olha esse aqui. Nossa, amei esse carro aqui. O carro cheio de botão, parece uma nave. Eu nem sei para que funciona, mas eu queria esse carro aqui. Aí o vendedor chegou perto de mim e falou assim, mas para ter esse carro que você quer, precisa ter um posto de gasolina. Eu falei, então não quero não, já o Uno está bom. Aí, e assim fomos, né, procurando um carro. Nós fomos 2 vezes em São Paulo, atrás do carro. Quando o André decidimos, é esse carro, fomos em São Paulo ver o carro. Aí eu gostava, o André não gostava. Eu falei, ai, meu Deus do céu, não é o carro. Quando a gente gostou de um carro, decidimos de manhã, à tarde o carro foi vendido. Falei, ai, André, não sei, né? Será? Fiquei naquela dúvida, né? Aí fomos de novo ver outro carro. Aí isso daí foi, me lembro, foi no domingo, decidimos, vamos comprar então o carro. É esse carro, você gostou, é esse tal. Na segunda, o carro foi vendido. Falei, André, presta atenção. Será que esse negócio é de Deus? Será que, porque 2 carros não deu certo, né? Acho que é melhor a gente avaliar, ver mesmo. E o André chegou até em Minas para ver um carro. Chegou lá, não era nada daquilo que o vendedor tinha passado para ele. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Agora, compra, não compra? Fiquei com aquela indecisão. E nós fomos buscar um carro. Aí Deus falou comigo, primeiramente falou com o André. À noite ele começou a ver eu lá, de repente apareceu no celular dele exatamente da forma que ele queria o carro, em Goiás. Goiás, né? Foi em Goiás. Aí lá vai a gente, 12 horas de viagem, porque eu pensei, André, nós vamos de ônibus. Nossa, pensa numa viagem que eu não conseguia dormir, porque o ônibus era ruim demais. A gente foi de ônibus, porque eu ficava pensando, se for o carro, a gente já vai voltar com ele. E nós voltamos com o carro, porque era aquele carro. Porque na hora que eu entrei no carro, o Senhor me deu muita paz, paz no meu coração. E aí eu falei, aí a gente veio conversando, ele estava dirigindo, já fazia 4 horas e a gente nem tinha percebido que já tinha passado 4 horas. Conversando e Deus falando ao meu coração. E recentemente, agora em maio, nós fizemos uma outra viagem, agora com esse carro que nós temos hoje, que Deus nos deu, nos abençoou. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque há 15 dias atrás o Senhor falou comigo. Primeiramente, o Senhor já tinha falado comigo quando o Ney faleceu. Deus falou para mim abrir os olhos. E eu não estava entendendo. Falei, Senhor, mas o que o Senhor quer falar com isso? Abre os olhos. Por quê? Eu estou falando isso tudo para vocês. Porque Deus, Ele já queria me dar algo, mas só que eu não estava atenta. Ouvir a voz de Deus. Eu estava só pensando e preocupada em guardar dinheiro para um propósito. E não estava mais ouvindo a voz de Deus, não estava buscando mais Deus como eu deveria estar buscando. E por isso que Deus falou comigo, abre os olhos. Porque, às vezes, a gente está muito, assim, fica muito fixado naquilo que a gente quer e acaba não ouvindo o que Deus tem para falar. E nessa noite eu creio que Deus tem falado com a igreja para a igreja abrir os olhos, se preparar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Nós estamos passando por uma fase, um período bem difícil, de muita gente perdeu entes queridos, perdeu o emprego, mas quando o pastor Valdir veio e ministrou lá no terreno da igreja, nessa última vez que ele veio, que ele falou assim para a gente não ficar se alimentando de coisas ruins, Deus falou muito forte ao meu coração.
ele falou eu não fico vendo televisão, eu vejo mais um culto, eu me alimento daquilo que Deus, que me traz vida, né? E Deus também usou a pastora Adria para falar. Foi 27 minutos, né, pastora? Em finanças. Mas Deus usou a vida dela para falar que a gente não tem só que conquistar, mas foi uma bênção, pastora. Eu estou falando isso porque marcou muito a minha vida com aquelas palavras que você falou. Sabe, que a gente não tem que ficar só focado em buscar as coisas. Não que isso seja errado, mas que nós precisamos viver. E eu tinha deixado de viver. Na verdade, eu tinha só fixado o meu olhar só em guardar dinheiro, porque eu não sabia como que ia ficar a situação financeira, né? Porque todo mundo falava depois pandemia vai vir a crise financeira, tal, e eu confesso que eu fiquei um pouco com medo nesse sentido. E Deus falou para mim que eu ia comer o melhor dessa terra, mas que eu não estava vivendo. E hoje pela honra e glória do Senhor, eu tenho feito isso. Eu tenho conseguido fazer isso, sabe? Que nem agora, recentemente, nós fizemos uma viagem, assim, que foi uma viagem tremenda, assim, que Deus falou muito no meu coração. Eu fui chorando daqui lá, porque Deus falou para mim que a gente ia comer o melhor dessa terra, e a gente está comendo o melhor dessa terra. Estamos comendo, estamos colhendo o que Deus já prometeu para nós. E, em breve, eu creio que eu vou ter a oportunidade de falar aqui, que é um sonho que eu quero, o projeto que eu tenho, Deus vai estar realizando, porque chegou o tempo. Nós temos vivido e ouvido muita ministração onde fala que é um novo tempo, é o tempo de colheita, e é o tempo de colheita em todas as áreas. E eu ficava muito me questionando, me cobrando, porque... E Deus falou também para mim, abre os olhos para eu apoiar mais o André no ministério. A gente já foi lá conversar com o pastor Vilela sobre isso. E o que Deus falou no meu coração, falou assim, que eu não vou ministrar igual ele, eu não vou pregar igual ele prega, eu não vou fazer o que ele faz, mas para que eu seja a base dentro de casa e cobrir ele em oração. É isso que Deus tem me despertado, Deus pediu para mim abrir os olhos. E eu me lembro que uma vez eu não queria, a Cris e o Marcelo estavam com Covid, e aí eu vim duas vezes ministrar. Aí eu até falei, ai, meu Deus, por que eu, Senhor? Por que o Senhor me chama? E logo depois o pastor Eduardo foi e me mandou uma mensagem que tinha enchido o coração dele, de ver eu fazendo a vontade de Deus. Não de estar aqui só ministrando, mas de falar a palavra. Porque muitas vezes eu estava na roda das pessoas que ficam comigo, que convivem comigo, é a área pet. E às vezes a gente tem que ser até psicólogo lá, sabe? E graças a Deus eu entendi isso e eu abri os olhos para ver que realmente é o que Deus chamou eu para fazer, junto com a minha família levantou, porque domingo nós fomos num evento pet. Na verdade, eu fiz um evento pet e convidei umas pessoas e lá a gente conseguiu falar do amor de Deus. E assim, eu fiquei tão assim ansiosa porque o André começou a preparar e falou assim que lá ele ia fazer um culto. Eu, ai, André, você vai fazer um culto lá, o evento é pet, o pessoal nem é convertido, você vai fazer culto, você está ficando louco? E ele preparou uma caixa de som com microfone. Eu falei, meu Senhor Jesus, o que vai sair? Mas amém. E aí eu ficava ansiosa, porque ele é ousado de fazer isso. Se Deus pedir para ele fazer, ele vai fazer. Ele não vai medir a circunstância, porque se Deus falar o coração, ele vai fazer. Eu falei, ai, Senhor, que o Senhor possa pôr essa ousadia também no meu coração. Porque eu confesso para os irmãos que eu não tenho. Às vezes eu me recuo preocupada do que as pessoas vão pensar ou vão falar, mas é isso que o Senhor tem falado para mim. Abre os olhos, porque é eu que vou usar, é eu que vou fazer, eu não vou envergonhar. E chegando lá, eu falei, ai, André, a gente levou umas comidas. Eu falei, André, a gente vai reunir agora, na hora da comida, e você vai e fala. Mas aí não deu certo na hora da comida. Porque, como tinha pet, não podia deixar só os cachorros sozinhos, para não dar briga e tal. E aí eu falei, na hora do parabéns. Porque na hora do parabéns não tem como. Aí o André foi, falou que ia falar, e o André foi e falou da palavra de Deus, falou que cria em Deus, e uma pessoa já foi falar logo depois que o André falou brevemente, mas é o que a Michele falou, às vezes a gente não precisa só ficar falando de Deus do jeito que eu pensava que tinha que falar, mas através das nossas atitudes, do nosso cuidado, nós vamos estar falando de Deus. E lá ele foi e falou, e uma pessoa logo no final falou, realmente, nós só estamos aqui porque
por Deus. Aí falou, por Deus, e eu ainda vou contar o testemunho do que Deus fez na minha vida. Então, eu creio que, em breve, isso vai acontecer. Eu vou conseguir reunir as pessoas no qual o Senhor tem colocado ao meu lado para eu falar da palavra do Senhor. Amém? Eu vou estar colocando um louvor. Agora é um louvor no qual Deus falou muito ao meu coração. E eu creio que vai falar ao coração de cada um essa noite. Amém? Feche os seus olhos. Já esteja orando, já esteja buscando no que Deus quer que você abra os olhos. Porque muitas vezes a gente está com os nossos olhos carnais abertos, mas os nossos olhos espirituais não tá. Está fechado para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Quando eu estava, esse louvor falou muito ao meu coração, quando a gente foi viajar, eu coloquei ele acho que umas 20 vezes, para repetir várias vezes, porque eu creio que Deus já estava falando no meu coração e tem falado ao coração, assim, vai estar falando ao coração da igreja para a gente abrir os olhos, assim como o pastor Giovanni, ele já via pelos olhos da fé que a Di ia voltar, e a Di voltou. A pastora Jaque também viu já o esposo dela deitado na cama, assim como ela ministrou aqui, porque ele iria voltar. E eu creio que o Senhor vai voltar, mas será que nós estamos preparados para recebê-lo? Será que nossos olhos estão atentos naquilo que nós queremos materiais ou viver aquilo que o Senhor tem para nós? É essa pergunta que o Senhor tem feito, isso que eu tenho feito sempre para o Senhor, né? Senhor, será que eu estou preparada? Porque uma coisa assim que o Ney falou antes de falecer, ele falou assim, tudo que é bom demora. E aí aquilo ficou, sabe, martirizando na minha cabeça. E ele não está mais aqui. E se o Senhor, a gente pensa que o Senhor está demorando para voltar, não é porque ele está demorando para voltar, é porque ele está nos preparando para recebê-lo. Porque eu creio que será um grande mover, uma grande festa lá no céu, e nós iremos nos encontrar. Eu gostaria de chamar a Neide aqui, porque a Neide ela vai ministrar uma palavra no qual o Senhor tem colocado ao coração dela. Tá tranquilo? A Neide, eu não sei se todos sabem, mas a Neide perdeu o esposo dela, que é o Ney, há 5 meses. E um dia nós estávamos conversando, logo depois, 2 meses que ela tinha perdido o Ney, que o Senhor tinha o chamado, bateram no carro dela. E aí eu falei, ai, meu Deus do céu, bateram no carro da Neide. E agora, como é que vai fazer? Porque as coisas ainda não tinha saído, né? A papelada lá do recurso financeiro ainda não tinha saído. E eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei com o coração bem apertado, mas ela não se abateu por isso. E logo depois, Deus deu o recurso para ela arrumar o carro, ela arrumou o carro. Aí a gente até pensou, né? Falava na cela, ela vai vender um carro, vai comprar um carro. Mas aí ela foi pegando gosto no carro. Eu nem sei por que Deus tem falado tanto assim para nós, né? Em relação a carro. Mas acho que é porque realmente é de Deus, nós nem combinamos nada. Mas depois de 2 meses, que mais ou menos 2 meses que ela tinha, né, arrumado o carro, roubaram o carro. E eu falei, meu Deus, agora vai abalar a Neide, né? Porque, nossa, o esposo não está mais aqui, bateram no carro, ela arruma o carro, rouba o carro. Mas e quando ela veio me falar, ela falou assim, Raquel, mas em tudo eu vi o cuidado do Senhor. E ela não se abateu. Hoje ela está aqui pela honra e glória do Senhor, porque o Senhor falou muito ao coração dela, ministrou ao coração dela, e ela tem uma palavra abençoada com um testemunho para falar para nós. Amém? Vou orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, porque nós falamos sim para o Senhor. Que o Senhor possa usar, Senhor, a vida da Neide, assim como tem usado, Senhor, assim como tem usado a sua serva também para ministrar o meu coração, que ela possa ministrar o coração da igreja, Pai. Nessa noite, Pai, que o Senhor a use para falar aquilo que o Senhor já propôs no coração dela. Que a Neide está abençoada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
É um privilégio, né, estar podendo falar com a igreja, poder ter essa oportunidade de dar um testemunho do que Deus fez na minha vida nesse período, né? Para quem não sabe, eu perdi o marido. A Raquel falou 5 meses, mas faz 4. Faz 4 meses que eu perdi, né, o Ney. E eu queria dar um testemunho do que Deus fez antes de Deus levar ele. Eu estava ministrando na célula e Deus me deu algumas palavras. E as pessoas normalmente falam assim que quando a gente ministra na célula, Deus fala com a gente, né, e a gente transmite para as pessoas. Só que nessas 2 células que eu fiz, eu ministrei para as pessoas, só que eu não sabia que eu ia viver essa palavra depois. Então, eu não estava sendo ministrada naquele momento. Mas era algo que Deus já estava me preparando. E a primeira palavra que Deus falou comigo era traga à memória aquilo que traz esperança. E aí Deus falou muito comigo assim sobre a gente pensar nas coisas boas. Porque assim, Deus falou comigo que pensamentos a gente controla. E sentimentos não, né? Porque se eu estou triste, não tem como eu controlar. Eu falo, eu estou feliz. Não, eu estou triste, estou feliz, estou feliz. Só que os pensamentos nossos é que vai gerar esse tipo de sentimento. E Deus estava falando bastante isso comigo. Então, Deus estava falando assim, pensa em coisas boas, que você vai ficar bem. Então, não pense em coisas ruins. Então, controla o pensamento, porque você tem esse poder de controlar o pensamento. Então, controle. E aí foi essa palavra que eu ministrei na célula. Só que eu ministrei para as meninas, eu não estava vivendo aquilo, né? E aí, na segunda semana, Deus falou comigo sobre Sandraque, Mesaque e Abednego, né? Que Deus ele não livrou eles da fornalha, mas que Deus livrou eles do fogo. Que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, só que o fogo não pegou. Então, eu falava isso para as meninas, sabe? Que vai existir tempos na nossa vida que Deus não vai nos livrar da fornalha, mas para a gente ficar tranquilo que do fogo Ele livra, né? Assim como Ele fez naquele tempo, Ele faz ainda nos dias de hoje. E eu falei aquilo para as meninas. E nessa época da fornalha, o meu marido ele já estava internado. Na época dos pensamentos, né, de trazer à memória aquilo que traz esperança, foi um pouco antes. E aí, eu falando isso para elas, que o Ney estava internado, mas que o fogo ele poderia aumentar, né, porque pediram para aumentar, né, a chama, quando os 3 estavam na fornalha. E que a chama estava aumentando para mim, né, porque cada dia que passava ali no hospital, parece que a chama ia aumentando, porque as notícias que vinham não eram boas. E eu falava aquilo para ela, né, mas para a gente ficar tranquila, porque a chama ela aumenta, mas o Deus não vai deixar que o fogo pegue. E aí a terceira palavra que Deus falou comigo, em outra célula, foi assim, que a gente serve um Deus que Ele livra. Então, Ele livra da gente ficar doente. Mas tem casos que Deus não livra da doença, mas Ele cura, Ele falou para mim. Então, fica tranquilo que Ele cura também, se a doença vier. E tem casos que, às vezes, Ele não cura a doença, que Ele leva, né, a pessoa, mas Ele falou, mas eu consolo. E eu falava aquilo na célula para as meninas, só que eu nunca imaginava que Deus ia levar meu marido, né? Mas eu falava, por isso que eu falei assim, que eu não estava vivendo a palavra, eu estava simplesmente ministrando. E aí eu falei para elas, né, que Deus ele livra se Ele não livrar, né? Ele cura se Ele não curar, Ele consola. Então, que Ele estaria com a gente, né, a todo tempo, para a gente ficar tranquila. E essa foi, eu acho que a última palavra que eu ministrei na célula. E aí logo, porque meu marido ficou muito pouco tempo internado, ele internou na sexta e no sábado da outra semana ele já faleceu. E aí essa palavra ela estava muito forte assim na minha mente. E aí quando eu recebi a notícia de que ele havia falecido, a minha primeira reação foi de desespero, né? Porque a alma ela grita, né? Quando a gente recebe uma notícia tão que baqueia a gente. E eu dei um grito tão desesperado, eu dei um grito tão desesperado na hora que eu recebi a notícia. E aí a Michelle estava comigo e o Carlinhos. E aí a hora que eu estava assim desesperada, ela falou bem no meu ouvido assim, Deus é um Deus que consola, lembra? Porque eu tinha falado isso para ela. Então ela falou, lembra? Então ela trouxe à minha memória aquilo que Deus já havia falado comigo. E parece que aquela palavra parece que ela entrou em mim naquele momento. Então o que eu entendi naquele momento é que o Espírito Santo ele consola a gente. Só que a gente precisa permitir, né? Porque ele não invade. A gente precisa permitir que ele console a gente. E aí naquele momento, quando ela falou isso, eu falei, amém. Então eu aceitei o consolo. Eu me recusei a sair daquele hospital com aquela notícia sem o Espírito Santo comigo. Então eu falei, amém. E eu fiquei meio que paralisada, assim, sabe, com aquilo.
E aí eu consegui ir levando. Aí a Michelle falava que ficava até com medo. Ela falava, Neide, eu tenho medo do momento que você vai desabar. Porque não é possível, você está meio que, né, anestesiada. Mas não, porque acho que naquele momento eu senti realmente uma força aqui, né, do Espírito Santo que entrou em mim, e eu falei, sim, eu quero consolar, eu quero ser consolada. E aí, a partir daquele momento que eu permiti que o Espírito Santo me consolasse, ele começou a usar as pessoas, né, porque o Espírito Santo ele usa as ferramentas dele, né, para o consolo. E eu sempre fui meio assim em relação a receber ajuda, eu sempre ficava pensando que estava incomodando, eu sempre falava que não. Só que nesse momento eu falei sim, né? Quem quiser ajudar, eu estou aqui, né, aberta. Aí eu recebi visitas, recebi ligação, recebi orações. Os meus sobrinhos, cada dia um dormia comigo em casa, e eu fui aceitando. Eu falei, não, eu lembro que a Jaque foi em casa um dia, e acho que era o terceiro dia eu ia dormir sozinha. Ela falou, não, pode chamar alguém aqui para dormir com você. E na minha mente eu achava que não precisava, mas eu falei assim, não, eu vou aceitar, né? Porque a gente tem que saber qual que é o nosso limite. E aí eu fui levando o luto dessa maneira, né? Deus usando as pessoas e eu aceitando e sendo consolada. E do meu marido eu precisei abrir os olhos para enxergar qual que eram os planos de Deus para a vida dele. Porque quando eu me casei, eu era recém-convertida, ele não era convertido ainda. E eu tive que abrir os olhos para entender qual que eram os planos de Deus para a vida dele, sabe? E aí, nesse período, até ele se converter, eu tive que abrir mão, né, da minha razão, muitas vezes, para que ele conseguisse enxergar Deus, sabe? Porque, às vezes, a gente fica no casamento, a gente fica querendo, né, ganhar, querendo ter razão, não querendo entregar a razão. E Deus sempre falava para mim, entrega a razão, faça. E ia falando assim sobre abrir os olhos, eu consegui abrir os olhos e enxergar, sabe? Os planos que Deus tinha na vida dele. E, graças a Deus, ele começou a conhecer a Deus, né, se converteu. E antes dele se converter, Deus tinha falado para mim assim que Deus ia deixar ele na medida certa. E eu lá orando, né, jejuando, falei assim, nossa, esse marido vai ser top quando Deus deixar na medida certa, né? Eu ficava lá orando, jejuando, eu ficava esperando esse tempo, né, dele chegar na medida certa. Porque ele era muito genioso, né? Ele não era uma pessoa muito fácil de lidar, ele era bravo, nervoso, era meio que sem paciência. Então, eu tinha que realmente, né, manter ele a calma, para que Deus cumprisse, né, o propósito na vida dele. E aí, quando ele faleceu, eu fiquei pensando, e a medida certa? E aí Deus falou assim, que era na medida certa para o reino. Que às vezes Deus ele fala algo para a gente traduz de uma maneira, mas naquele momento ele já estava na medida certa para o reino de Deus. E não tem como viver um luto triste sabendo que ele venceu. Ele se converteu, ele batizou, e tanto que no velório dele, a foto que eu coloquei lá era de 2 nascimentos, né? Era uma foto de quando ele era bebê, né, que é o nascimento carnal, e outra foto de quando ele se batizou, que era o nascimento espiritual. Então, o tempo todo, eu coloquei na minha mente, traga à memória aquilo que traz esperança. Então, o que me trouxe esperança? É saber que o propósito de Deus foi cumprido na vida dele. Às vezes a gente fica com pensamentos até que meio que egoísta, né? Querendo viver, né, o melhor que é para a gente, esquece os planos que Deus tem, que é acima dos nossos planos, né? E o plano de Deus foi cumprido na vida dele, então isso já me deixa feliz, sabe? Eu lutei tanto para que ele, né, se convertesse, orei tanto, chorei tanto, entreguei tanto as minhas razões, e aí quando aquilo aconteceu, não tinha um porquê eu me entristecer, sabe? Sabe quando Deus ele leva e se sente missão cumprida? Ufa, deu certo. Porque a gente tem que abrir os olhos para isso, para saber quais são os planos, né, de Deus para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E parar de ser um pouco egoísta, né, pensar só na gente. Fiz uma colinha aqui. Uma vez Deus falou para mim que existem mortes que é para gerar vidas. E Deus falou para mim que Jesus ele provou isso, né? Porque quando Jesus ele foi crucificado, eu penso que os discípulos devem ter ficado tristes, né? Tipo, perdi tempo, né? Segui e morreu. Só que eu penso que no terceiro dia, quando eles viram, né, Jesus entrar pelaquela porta, aquele sentimento foi de vida, que eu penso que eles devem ter sentido, né? E a mesma coisa foi com o meu marido, sabe? Quando o Ney faleceu, Deus falou isso comigo, Ney, existe mortes que é para gerar vida. Então, o meu marido, ele sempre, ele perdeu o pai quando
ele era muito jovem, então ele deixou de acreditar em Deus. Então eu casei com ele criticava, me impedia de ir para a igreja, falava que se Deus realmente existisse, não tinha levado o pai dele. Então foi meio que difícil, né, para conseguir ir para Deus. Então, quando ele morreu, Deus falou assim que foi uma morte para a vida, não foi morte para... A gente, às vezes, fica olhando para o caixão, mas Deus falou assim, olha para o céu, né? Olha para a salvação. E, às vezes, a gente fica tão assim, apegado nas coisas da terra e acaba esquecendo que o propósito nosso aqui na terra é viver, né, para que Deus nos molde, para que um dia a gente possa encontrar com Ele. E Ele cumpriu esse propósito na vida do meu marido. Então, tipo, é uma morte que gerou vida. Não tem o porquê eu ficar, né, pensando de outra forma, agindo de outra forma. E eu queria muito falar isso para a igreja, porque eu sei que as pessoas se preocupam, né? As pessoas ficam, como que ela está, né? Como que ela está passando. Eu estou vivendo luto, sim, do meu marido. Tem dias que é mais tranquilo, tem dias que eu fico irritada, tem dias que eu choro. Só que nunca questionar Deus, nunca questionei a Deus. Sabe por quê? Porque antes de eu perguntar a Deus por quê, ele já se precipitou e me falou, sabe? Então, tipo, Deus não tem um porquê. Deus, ele é tão maravilhoso que quando a gente permite, ele fala. Então, ele já se precipitou a falar o porquê que ele levou o meu marido. Então, não tem o porquê eu ficar questionando. Mas, igual eu falei, claro que até hoje ainda eu sinto a necessidade de ser consolada e Deus tem feito o papel dele através das pessoas, sabe? Eu tenho falado sim. Eu não tenho me feito de forte, sabe? Eu não tenho tentado ser mais forte do que eu realmente sou. E eu vi isso pelo dia que eu recebi a notícia, que eu sou muito fraca, porque quando eu recebi a notícia eu fiquei muito baqueada, e eu vi o quanto que Deus é forte quando eu recebi a presença do Espírito Santo. Então, uma coisa que eu falo assim, eu me recuso a abrir os meus olhos sem a presença de Deus, eu me recuso a ir trabalhar sem a presença de Deus, eu me recuso a fazer qualquer coisa sem a presença de Deus, porque eu vi o quanto realmente a gente é fraco, sabe, quando eu recebi essa notícia, e o quanto Deus é forte, porque o luto era uma coisa que eu sempre tinha medo, porque eu nunca tinha perdido ninguém assim mais próximo de mim. Então, eu tinha medo de ficar pensando, meu Deus, como que vai ser, né, quando eu perder alguém que eu goste? E agora o que eu estou vivendo está meio que surreal, sabe? Eu não estou, tipo, colocando um pano em cima do que aconteceu. Eu estou com os olhos bem abertos em relação ao que aconteceu, sabe? Só que a diferença é que eu estou olhando para a direção que Deus está colocando, a direção que eu preciso olhar. Porque o que Deus falou para mim é que, às vezes, a gente olha para o lado errado, né? Aí, a Raquel estava falando sobre o meu carro, bateram no meu carro, né? E ela falou aquilo que é bem no momento que não tinha saído ainda nada em relação aos recursos financeiros para mim. Só que, naquele momento, eu falei, meu Deus, né? Se o Senhor permitiu, algo vai acontecer, né? Aí eu falei assim, porque a pessoa lá bateu e foi embora. E o meu carro ficou lá batido, não tinha ninguém para pagar aquele custo. Aí eu pensei assim, acho que Deus vai tocar no coração desse cara, ele vai voltar, né? E aí passou uma semana e nada, ninguém voltou. Aí eu falei assim, acho que eu vou acionar o seguro e acho que não vai precisar pagar a franquia, né, de alguma forma. Aí não, teve que pagar a franquia e não era barata. Aí eu falei, acho que agora tem a terceira opção, acho que o dinheiro vai cair na minha conta. Só que o dinheiro caiu, gente. Veio o dinheiro na minha conta exatamente no valor do custo do carro. A hora que eu vi aquele valor na minha conta, eu falei assim, meu Deus, né, não tem como não servir a Deus. Então, Deus falou assim para mim, as pessoas têm que olhar para mim não como a viúva, coitada, mas o Deus que sustenta a viúva, sabe? Aí Deus falou assim, aí a Raquel estava contando, aí eu fui trabalhar com o carro, eu queria vender o carro no começo. Aí depois eu comecei a pegar um amor pelo aquele carro, comecei a falar assim, nossa, agora eu entendo porque o meu marido gostava, né? Porque era dele, ele que dirigia mais. E aí eu comecei a pegar amor, comecei a cuidar, comecei a seguir todos os conselhos que ele me dava. Ele falava que eu não cuidava, que eu era relaxada, que não sei o que com o carro, porque eu era igual a Raquel, eu não ligava muito para carro. Só que aí Deus começou a mudar o meu pensamento em relação a isso. Eu comecei a cuidar, comecei a levar para lavar, comecei a deixar sempre abastecido, tudo bonitinho. E aí eu comecei a pegar o amor pelo carro. Aí roubaram o carro lá no serviço, né? Olhamos lá no estacionamento e falei, caramba, mas tinha estacionado aqui, né? E não estava. E aí eu e a Michelle, a gente já desceu para ir atrás do carro, porque tinha o resgate, né, de presença. E a hora que a gente desceu, o carro estava estacionado na rua de baixo, né? Aí deu aquela emoção na hora que eu vi o carro, e aí a gente pegou e trouxe o carro de volta. E aí Deus falou assim, não olhe para o carro batido, olhe para o recurso que eu dei para consertar o carro.
não olhe para o carro roubado, olha para o carro estacionado lá na esquina. E aí Deus falou assim, não olhe para o Ney como morto, olhe para ele como vida, né, no céu. Então, o que eu tenho feito é olhado para a direção certa. E isso tem funcionado, sabe? E quando a Raquel falou sobre abrir os olhos, foi isso que Deus falou bastante comigo. Olhe para a direção certa. Porque para onde que você vai olhar é o que vai determinar como você vai vencer as circunstâncias. E, às vezes, é difícil fazer isso, mas quando a gente permite que o Espírito Santo nos direcione, acaba se tornando tão fácil, né? Igual eu falei, tá sendo muito tranquilo para mim, né? Olhar para a direção certa, porque eu tenho tentado me alimentar o tempo todo. Eu não parei de fazer célula, os cultos que tem eu venho, todos os cultos, eu tenho tentado me manter firme, porque eu sei que aqui é minha base, não tem como, né, eu viver, eu me recuso a ficar sem a presença de Deus. É isso que eu falo para vocês. Se recusem a ficar sem a presença de Deus, porque às vezes a gente acha que, igual, sarar é tranquilo, né? Livrar é tranquilo, mas às vezes o luto a gente pensa que é algo impossível, né? Que às vezes Deus não tem essa capacidade do consolo, porque o luto é a última coisa que a gente quer viver na vida, né? E Deus me provou ao contrário. Ele provou que ele é fiel, que ele é poderoso, independente da circunstância. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com a igreja, para que vocês, né, abram os olhos e olhem para a direção certa. Não olhe para a circunstância, olhe para onde Deus está direcionando para que vocês olhem, né? Que Deus ele é poderoso, a nossa vida é passageira, e logo a gente não vai estar vivendo mais, né, esse choro, essa tristeza, né, essa pandemia, e vai viver aquilo que Deus tem preparado para a gente no céu. Amém? E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém. Que a igreja possa receber essa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. E que nem a Neide falou, a gente só vai, que nem está aqui, né? Eu vejo Jesus em tudo, em todas as situações, todas as circunstâncias que ela passou, ela viu Jesus. Ela viu Deus cuidando de tudo. E eu creio que é isso que Deus tem falado com a igreja. Tem trazido, né? Que nem o pastor Eduardo ministrou, que muitas vezes nós impedimos o agir de Deus na nossa vida, porque nós só estamos focados e olhando pela circunstância, pelaquilo, na verdade, que nós queremos olhar, e não aquilo que o Senhor quer que nós olhamos. Amém? Vou estar orando para estar encerrando esse culto. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu creio que o Senhor já tem falado, ministrado ao nosso coração, que cada um que está aqui, Senhor, o Senhor possa estar falando ao coração, possa de alguma forma, Senhor, estar abrindo os olhos para aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Seja na área financeira, Pai, seja na área ministerial, seja na qualquer área, Senhor, da vida, mas principalmente que esteja focado e com os olhos abertos para ver o seu agir, o seu mover e aquilo que o Senhor já preparou e já estará fazendo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado a viver, Senhor, e as maravilhas que nós iremos ver, mas nós só iremos ver, Pai, se nós estivermos alinhados com a Tua palavra, se nós estivermos focados naquilo que o Senhor quer que nós focamos. Amém. Ouvindo testemunho da Raquel, testemunho da Neide, eu entendo como é importante, né, um aconselhamento, né, vendo a Raquel contando a respeito desses momentos em que ela buscou um aconselhamento e foi aconselhada, a riqueza de detalhes, né, isso gera uma responsabilidade tão grande na nossa vida, de ver líderes, discipuladores cuidando, aconselhando e acompanhando e vendo realmente o mover de Deus, o agir de Deus, né, através dessa comunhão, desse relacionamento. Deus age na nossa vida, Deus age na nossa vida através da vida de outras pessoas, principalmente. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas tomando tantas decisões na sua vida, decisões importantes, decisões
que podem realmente mudar o rumo da sua vida, mas tomando essas decisões de uma forma individual, sem compreender que é na multidão dos conselheiros que existe a sábia decisão, e que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos de outras pessoas, homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida para poder nos ajudar, porque nós vamos vivendo certas situações que nós ficamos sem enxergar. Às vezes nós estamos tão mergulhados diante de uma situação, de um problema, que nós não conseguimos enxergar. E quando nós buscamos um conselho de um pastor, de um discipulador, de um líder, essa pessoa ela consegue, o quê? Direcionar a sua vida, porque ela não está mergulhada naquela situação. E a própria palavra de Deus é luz. O Senhor Jesus, a brilhante estrela da manhã, que ilumina os nossos caminhos. Então isso é muito importante, Eu sei que você recebeu muitas coisas de Deus com esses testemunhos, mas eu queria deixar isso gravado. Quero dizer que você não é sozinho, que você tem Jesus na sua vida, porém você tem homens e mulheres de Deus para poder te ajudar nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe você, Raquel, que Deus abençoe você, Neide, e que esses testemunhos fortaleçam ainda mais os nossos relacionamentos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar um aplauso ao Senhor.